Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês já devem estar assistindo essas videoaulas desde segunda-feira, então já sabem que a gente segue nesse formato até que as aulas presenciais sejam retomadas. E é uma excelente alternativa porque assim a gente continua passando conteúdo para vocês e vocês seguem no ritmo de estudo em casa, né? Bom, eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, que é a frente B que eu vou falar hoje. Peguem o caderno também para fazer anotações, por exemplo, dúvidas que surgirem, curiosidades ou algum conteúdo, alguma fala minha que não tenha ficado muito clara. Quero que vocês anotem aí. Assim que a gente retomar, eu vejo essas anotações e faço uma retomada dessa aula de hoje, tá bom? Bom, é importante que vocês leiam, gente, todo o capítulo da apostila. Então, ouçam essa aula aqui. Em seguida, leiam os textos, os esquemas, as figuras, as legendas, para daí dar continuação às atividades, tá bom? Tanto da apostila quanto as que eu tô enviando aí para vocês. Bom, eu fiz um resumo, vou mostrar aqui no caderno, mas vou disponibilizar aí na tela e também no material de apoio, que é um resumo que tem as principais informações do capítulo. Como a nossa aula agora ela é curtinha, o que é um desafio, eu selecionei assim tudo de mais importante, que não pode passar batido, e tô transmitindo para vocês através dessa aula, tá? Então vamos lá, quero que vocês coloquem na página 5 da apostila de vocês, é o capítulo 1, e o título dessa nossa aula de hoje, que é o título do capítulo, é Reprodução Humana, tá? A gente vai entender reprodução humana através de 3 conteúdos. Primeiro, anatomia do sistema genital masculino e feminino, gametogênese e fecundação. Vou passar nesses 3 conteúdos aqui, tá? Primeiro, na página 5, começa com o sistema genital masculino. Então, vejam o esquema que tem lá, ele é importantíssimo junto com o acompanhamento dessa aula aqui. Primeiro, a gente começa estudando anatomia pelos testículos, que são 2 glândulas sexuais envoltas por uma pele chamada escroto. E essas glândulas, elas têm 2 funções. Primeiro, produzir os espermatozoides diariamente e produzir o hormônio testosterona. Mais à frente a gente vai estudar hormônios, então vou falar dele depois, tá? O testículo ele fica numa região um pouco mais inferior do abdômen, justamente devido a uma questão de temperatura. A temperatura ideal para a produção dos espermatozoides é 1 grau, 1,5 grau abaixo do que a temperatura nossa corpórea adequada, que é 36 graus. Então é ideal que ele esteja a 35, 30 e, enfim, 4,5, 35, 35,5, nessa faixa, tá? Bom, epidídimo. O epidídimo é uma estrutura que fica apoiada no testículo e ele é um reservatório de espermatozoide. Então, assim que o espermatozoide foi produzido, ele sai de dentro do testículo e ele fica paradinho no epidídimo. Do epidídimo, existe uma conexão que desce e entra agora no abdômen, que é o duto deferente. Esse duto deferente, ele é justamente um caminho que o espermatozoide vai percorrer para subir e entrar em outras estruturas, tá? Do duto deferente sai o duto ejaculatório, que é um trechinho que vai conectar o duto deferente até a uretra, bom? Nessa região aí do duto ejaculatório, vejam no esquema de vocês, existem as vesículas seminais, que são glândulas que vão produzir o esperma. Então, o esperma é uma substância que vai nutrir os espermatozoides, daí a importância deles estarem misturados. Próximo às vesículas seminais tem a próstata, função dela, ela fica atrás da bexiga, tá? A função da próstata é produzir um líquido chamado líquido prostático. Esse líquido prostático, ele vai ser misturado no esperma e a função dele é neutralizar a acidez da uretra. Então, para fechar, a composição do esperma é os espermatozoides vindos do testículo, o sêmen vindo das vesículas seminais e o líquido prostático vindo da próstata. Essas três substâncias, elas se reúnem e aí elas caminham pela uretra e aí vão ser ejaculadas, tá? Bom, sistema agora genital feminino, vocês vão colocar lá na página 6 e 7 da apostila de vocês, porque também tem um esquema bacana lá.
Primeiro, vejam lá, a gente começa estudando anatomia através dos ovários, são dois, um localizado na direita e outro na esquerda. Dentro dos ovários existem milhões de folículos. Bom, o que é um folículo? O folículo é o ovócito, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, junto com células estéreis ao redor, que são células de proteção. Esse folículo ele vai sair pela primeira vez do ovário quando acontecer a ovulação, tá bom? Bom, em seguida temos as tubas uterinas. As tubas são dois dutos que conectam os ovários até o útero. O útero é um órgão composto por algumas musculaturas. Então, tem uma musculatura externa, chamada miométrio, e uma musculatura interna, chamada endométrio, que é justamente onde o embrião vai se instalar, certo? Colo do útero é a base do útero, em seguida tem um canal vaginal. Bom, agora a gente entra no assunto que é a gametogênese, também lá na página 7 da apostila de vocês, tá certo? Gametogênese é a produção de gametas. O que são gametas? Células férteis, espermatozoides e óvulos. Então, a gente vai entender agora como que essas células são produzidas. A gente vai dividir isso, então, entre a espermatogênese, que é a produção de espermatozoide, e a ovogênese, que é a produção de óvulos, tá? Bom, a gente vai começar pelo estudo da espermatogênese. E aí, a gente vai entender a espermatogênese a partir da sequência de 3 fases. Primeira, multiplicação. Segunda, crescimento. E a terceira é maturação, tá bom? A primeira, o nome já indica, multiplicação. Então, existem células chamadas espermatogônias, elas estão lá dentro dos testículos, que vão fazer sucessivas mitoses. Então, vai começar a acontecer um acúmulo de espermatogônias lá dentro, tá? Quando o número de espermatogônias é o suficiente, as mitoses são interrompidas e aí ocorre o início da segunda fase, que é o crescimento. Essas espermatogônias, elas aumentam de tamanho, existe um pouquinho de diferenciação e aí elas passam a ser chamadas de espermatócitos primários. Assim que todas as espermatogônias se transformam em espermatócitos primários, ocorre agora a terceira fase, que é a fase de maturação, a mais importante. Na maturação é justamente a meiose acontecendo. Então, uma pausa aqui no nosso estudo de espermatogênese. Mitose e meiose, gente, que eu tô citando aqui, são assuntos do ano passado, tá? Mitose é uma divisão celular cujas células originadas conservam o número inicial de cromossomos. Então, se eu tenho 46 cromossomos, célula fazendo mitose, as células formadas também terão 46 cromossomos. Na meiose, que é um outro tipo de divisão celular, as células realizando meiose, elas dão origem a 4 células, só que cada uma com 23 cromossomos. Existe a redução desses cromossomos, tá bom? Então, eu tô falando aqui agora da meiose, na etapa de maturação. Esse espermatócito primário, entrando em maturação, ele vai fazer a meiose 1, que é a primeira etapa da meiose. Aí ele passa a ser chamado de espermatócito secundário. Ele já tem agora 23 cromossomos, ele já vai ser uma célula ploide, tá? Meiose 2, 4 células formadas. Essas células agora são chamadas de espermátides, todas com 23 cromossomos. Nesse finalzinho da maturação, assim que as espermátides são formadas, vai acontecer um processo agora de diferenciação. Surge o acrossomo, vejam na página 10, tem um desenho. Surge o acrossomo, que é uma estrutura na região anterior do espermatozoide, cheia de enzimas. E surge o flagelo, que é um filamento que vai promover movimento ao espermatozoide, que inclusive é a única célula que tem essa capacidade, tá? De locomoção. Então, o finalzinho da maturação é onde surge realmente o espermatozoide com todas as estruturas dele, tá? Bom, esse processo, multiplicação, crescimento e maturação, ele ocorre dentro de um dia, lá dentro dos testículos. Essa informação é importante, tá? Agora a gente vai falar da ovogênese, que é a produção de óvulos no corpo humano. A ovogênese, gente, ela começa
no início da vida intrauterina. Então, olha a diferença aí já com relação à espermatogênese. Lá dentro dos ovários que estão sendo formados no início da gestação, vai acontecer a multiplicação. Então, tem células chamadas de ovogônias, que vão entrar em sucessivas mitoses, dando origem a novas ovogônias, tá certo? E em seguida, assim como eu falei da espermatogênese, quando o número de ovogônias também é suficiente, elas entram em estágio de crescimento. E esse estágio de crescimento vai durar de 3 a 5 meses. E aí, essas ovogônias, elas ainda diploides, 2N, 46 cromossomos, elas agora passam a ser chamadas de ovócito primário. Como o processo é longo e é lento, elas crescem bastante. Daí é a razão do óvulo ser muito maior em relação ao espermatozoide. É por causa da fase de crescimento desses ovócitos primários, tá? Bom, encerrada a fase de crescimento, agora entra na fase de maturação. A fase de maturação é a meiose também, e a meiose 1 vai transformar o ovócito primário em ovócito secundário. Agora, o ovócito secundário ele é haploide, tá? Só que quando ocorre essa meiose 1, existe um processo aqui super curioso, que é o processo de dormência. Essas células formadas aqui, elas entram em estágio de dormência como se elas ficassem assim congeladas durante toda a infância dessa menina. Então, a meiose 1, ela é interrompida no meio, tá? Quando ocorre o estímulo hormonal, lá na pré-adolescência, a gente vai ver isso depois no sistema endócrino, ocorre aí um start nesse processo. Então, a meiose 2, ela continua. Então, veja bem, somente a partir de um estímulo hormonal, tá? E aí, essa meiose 2 vai dar origem aos ovócitos secundários. Só que, de forma super diferente da espermatogênese, a meiose, ela não conserva todas as estruturas nessas células que são originadas. Bom, então, a partir desse estímulo hormonal, o ovócito o ovócito primário, ele completa a maturação, tá? Ele continua a meiose que foi interrompida, como eu disse. Aí o que vai acontecer? Só uma célula ela se torna viável, as outras 3, elas chamadas de corpúsculos polares, lá na página 10 tem um desenho, elas vão entrar em degeneração. Então esse ovócito secundário agora ele está pronto para ser expelido, configurando aí a primeira ovulação no corpo dessa menina, tá bom? Bom, então completamos aqui a ovogênese, quando os ovócitos secundários estão prontinhos para serem expelidos. O que a gente vai ver agora para encerrar é a fecundação. Então a fecundação, ela é um processo de fusão dos núcleos dos gametas, ou seja, dos núcleos do espermatozoide com o núcleo do ovócito secundário, tá? É a fusão desses núcleos. Vai ocorrer sempre na tuba uterina e existe todo um caminho que a gente vai ver agora de forma bem resumidinha para realmente ocorrer a união total desses núcleos aí. Então, olha só, primeira coisa, uma ejaculação ela pode conter de 300 a 400 milhões de espermatozoides. Então, é essa quantidade de gameta que pode atingir o ovócito secundário lá na tuba uterina. Esse movimento de subida desses espermatozoides é através de sinalização química. Então, eles sabem a localização do óvulo e chegam até o óvulo na tentativa de jogar o seu núcleo lá dentro. Basicamente é isso, tá? Acontece que o ovócito secundário, ele tem 2 camadas após a membrana em si de proteção. Então, lá na página 11 também tem um desenho disso que eu estou explicando aqui, tá? Existe a célula com a membrana, aí existe como se fosse uma casquinha chamada de zona pelúcida, que é uma região de proteção, e uma outra camada maior chamada coroa radiada. Essa coroa radiada são células grandes e células de proteção. Então, veja bem, o espermatozoide ele tem que vencer essas 2 barreiras para daí ele chegar na membrana plasmática, tá? Então, imaginando essa cena, existe o ovócito secundário, esses milhões de espermatozoides tentando todos ao mesmo tempo vencer essas 2 camadas. Para isso, gente, como eu falei no começo dessa aula,
O acrossomo, ele libera muitas enzimas, que são enzimas que vão estragar essas barreiras aí. Aquele que conseguir primeiro vencer a coroa radiada, a zona pelúcida, atinge a membrana plasmática. Nesse ponto, que ele consegue atingir a membrana e aí ele vai perfurar a membrana, ocorre uma reação química ao redor dessa zona pelúcida e aí ela fica como se fosse enrijecida, mas nenhum outro espermatozoide que tenha até vencido essas barreiras consegue agora vencer a membrana plasmática, tá? Por isso, é sempre um espermatozoide que vence a barreira e atinge a membrana plasmática e, de fato, fecunda o óvulo. Sempre um, tá bom? Por causa desse processo da zona pelúcida. Bom, quando essa barreira, essa membrana plasmática, ela é rompida, o núcleo do espermatozoide é lançado no citoplasma. Ele faz uma reação de crescimento, aí ele atinge o núcleo do óvulo e aí vai ocorrer a fusão dos dois núcleos, que é a fecundação propriamente dita. Lembrando que são 23 cromossomos que estão vindo com o espermatozoide, que vão se unir a 23 cromossomos que estão dentro do óvulo, formando agora a primeira célula do embrião, chamada de zigoto ou de ovo, com 46 cromossomos, tá? Então, assim, a gente finaliza o estudo de fecundação. Eu espero que vocês tenham compreendido essas principais informações do capítulo. E assim que a gente retomar, eu vou fazer ainda uma revisãozinha desse assunto, tá bom? Um beijo e até logo, tô com saudade de vocês.